A essência da lei de Deus é a alma que pecar, essa morrerá. Como consequência, o salário do pecado é a morte. Então ele está citando, de certa forma, a lei de Deus. Mas aí ele faz questão de dizer que não é a lei de Deus. É uma regra, é uma norma. Mas não prova isso. E essa é a minha questão. Gente, como estudioso, quando eu bato o olho num texto que eu vejo uma afirmação muito assim, muito forte, a minha mente imediatamente começa a buscar no texto que eu estou lendo uma justificativa para aquilo que foi afirmado. E se eu não achar essa justificativa, aí eu entro em parafuso, entendeu? Mas o que aconteceu no caso? Como é que eu posso fazer uma asseveração tão forte como essa e não provar isso? Porque, biblicamente, né, a gente tem que provar. Por que eu estou demorando tanto com vocês aqui? Eu disse para vocês que quando Paulo cita a lei do pecado e da morte, ele está falando da lei de Deus. E aí eu fui provar para vocês, minuciosamente, minha esposa até reclamou, amor, eu acho que você está sendo muito técnico. Mas a intenção não é ser técnico, a intenção é provar que Paulo quis dizer realmente ali, quando ele cita a lei do pecado e da morte, que ele está fazendo uma referência à lei de Deus. E aí eu vou provar em Romanos mesmo, depois eu saio de Romanos, vou para 2 Coríntios, para outros capítulos, tentando mostrar que essa afirmação está correta, que essa interpretação está correta. E aí eu não vejo, querido, que o Nicodemos tem uma preocupação de provar isso. Veja, irmãos, eu sei que eu não deveria estar falando isso aqui, porque é uma pessoa a quem eu admiro demais, mas eu não concordo com a abordagem aqui nesses versículos, entendeu? Porque, como é que se explica, irmãos? Veja, aí ele vai falar depois que a lei do Espírito é uma referência ao Espírito, que ele está falando do Espírito. Eu disse a vocês, finalizando a mensagem da semana passada, que quando Paulo fala da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ele está fazendo uma referência ao Evangelho. E é isso que eu vou gastar toda a mensagem de hoje para provar que lei do Espírito de vida em Cristo é uma referência ao Evangelho, entendeu? Sim, eu posso fazer uma dedução daqui e fazer uma aplicação a respeito do Espírito Santo? Eu até posso. Por quê? Porque Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como é que o Evangelho salva alguém? É simples, irmãos. É o Espírito que aplica o Evangelho ao coração do homem, dando ao homem entendimento. Entende? Então, quando eu digo que é o Evangelho, eu posso deduzir que ele esteja falando do Espírito, da atuação do Espírito Santo. Só que no texto em si, não cabe essa interpretação, porque eu não tenho como justificá-la, na verdade, entendeu? E você não vai ver em Romanos, que é a carta que Paulo escreveu para tratar da salvação, você não verá em Romanos Paulo falando do Espírito Santo nessa obra de convencer o homem. Ele fala da justificação pela fé, ele fala da graça, reino da graça, e um monte de coisa lá que eu vou citar aqui para vocês, lei da fé e tudo, mas ele nunca fala do papel do Espírito Santo atuando no coração do homem para levá-lo a conhecer Cristo. Não há essa abordagem aqui no livro de Romanos. Quando Paulo vai falar do Espírito Santo, ele vai falar do papel do Espírito Santo santificando o ser humano, o crente, e não nessa abordagem de levá-lo à conversão. Sim, eu sei que Paulo ensina isso lá em Efésios, entendeu? Eu talvez até leia o texto com vocês aqui, mas aqui na carta de Paulo nós não temos base. Por isso, eu acho que interpretar a lei do Espírito de vida como se estivesse falando do Espírito Santo é uma interpretação equivocada do texto, entendeu? Porque, na verdade, e é isso que eu vou tentar fazer com vocês, eu vou gastar praticamente aqui 40 minutos para mostrar para vocês que lei do Espírito de vida é uma referência ao Evangelho. Novamente, irmãos, por dedução, querido, eu vou chegar à conclusão de que a maneira que o Evangelho faz, né, nos leva à salvação, é por meio da atuação do Espírito Santo. Eu não posso negar isso. O que eu estou dizendo é que não é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo não está se referindo aqui ao papel do Espírito Santo em salvar a pessoa. Não é.
A gente vai chamar essa lei do Espírito de ministério do Espírito, de lei da fé, de tantos outros nomes aqui, mas a referência aqui é ao Evangelho. O Evangelho é que salva, querido. É a mensagem do Evangelho que transforma o homem. É lógico que para o Evangelho transformar o homem é necessário o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. O texto mais claro para isso está lá em Atos 16, quando Paulo está pregando lá na cidade de Filipos, ali para algumas senhoras à beira do rio, e de repente a Bíblia diz que o Espírito Santo abriu o entendimento de uma mulher chamada Lídia, e porque o Espírito abriu o entendimento dela, então ela creu na mensagem que Paulo estava pregando. Ela pôde entender aquilo que Paulo estava pregando. Sim, o Espírito age dessa forma. O que eu estou só dizendo para vocês é que dizer aqui, afirmar aqui, que aqui nós estamos falando de uma ação do Espírito Santo, e que Paulo quer dizer aqui, com lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que ele esteja falando do Espírito Santo, aí é ir um pouco além daquilo que Paulo pretendeu. Tá? Tudo, eu estou fazendo todo esse esclarecimento para que você entenda, querido, a necessidade que nós temos de ir devagar com o texto e não simplificá-lo demais, porque aí eu posso ser levado a um entendimento equivocado. Já falei de outras interpretações que falam do Espírito Santo aqui, que interpretam o Espírito Santo aqui nesse texto aqui, que quando Paulo diz que ele fala da lei do Espírito da vida em Cristo, ele está falando do Espírito Santo, e essas interpretações levam as pessoas para longe daquilo que Paulo quer ensinar aqui. Eu já citei as interpretações equivocadas a respeito disso, tá bom? Da ideia de uma santificação total, da ideia de que quando eu interpreto dessa forma, eu não consigo conectar o versículo 2 com o versículo 1, eu não consigo fazer a conexão do 2 com o 3. Então, por isso, tá? Eu digo a vocês que aqui, nesse capítulo aqui, nesse versículo 2 aqui, quando Paulo diz que a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte, ele está falando aqui de duas coisas. Está falando da lei de Deus e está falando do Evangelho. É o Evangelho que nos liberta da lei de Deus. É por causa da mensagem do Evangelho que o homem ele é libertado da obrigação de tentar a sua salvação por meio, né, da obediência à lei, tá, queridos? Então, para mim, irmãos, isso é muito importante, querido. Eu levo isso muito a sério, por isso eu gasto tempo explicando coisas que parece realmente uma mensagem técnica. Eu não quero ser técnico, irmãos. Tá? De forma alguma eu não quero ser técnico. A minha intenção diante de Deus é apenas fazer com que o texto fique claro para você. Que você entenda o texto, tá bom? Olha só. A pergunta que foi feita aqui, a semana passada eu parei bem aqui, eu vou continuar. Mas o que significa essa lei do Espírito da vida em Cristo? Né? Aí a resposta foi: é uma referência à ação do Espírito Santo para a santificação do crente? E a resposta é: não pode ser, na verdade, né? Paulo não está dizendo aqui que eu fui feito livre da lei de Deus por causa da ação do Espírito em mim. Tá? E por que ele não está dizendo isso aqui? Porque em parte alguma das Escrituras, querido, ela nos ensinam que a ação do Espírito Santo em nós para produzir santificação nos justifica e nos liberta da lei. O que a gente vem tentando colocar aqui é: nós somos libertos da lei de Deus. E em nenhum lugar das Escrituras a Bíblia diz que é a ação do Espírito, né, me justificando que me liberta, ou me santificando que me liberta dessa lei. Não há essa menção na Bíblia, tá? Não há. Veja, toda vez que nós falamos da justificação pela fé, da justiça de Deus, de viver debaixo da graça, nós estamos trazendo a mensagem do Evangelho à tona. É lógico que por trás da mensagem do Evangelho nós temos um agir do Espírito Santo, mas Paulo não toca nisso. Não toca. É o Evangelho, entendeu? O contrário aqui, querido, o que faz oposição à lei aqui é essa mensagem do Evangelho, entendeu?
e a gente pode chamar de graça, de justiça de Deus. Esses termos a gente vai tratá-los assim, como tudo como sinônimo: graça, reino da graça, graça, lei da fé, evangelho, o espírito a lei do espírito de vida. Todos são termos semelhantes e são tratados aqui como sinônimos para falar da mesma coisa, que é a questão do evangelho, tá? Bom, nós não estamos mais sob condenação porque estamos justificados. Isso é muito importante, irmãos. Não estamos mais sob condenação porque estamos justificados e não porque somos santificados. Não é a santificação que me liberta. Não é a santificação que me faz livre da lei. O que me faz livre da lei é o fato de ser justificado por Deus. É o fato de estar debaixo da graça. É o fato de ter sido transformado, tá? A santificação é uma obra permanente do Espírito na vida do crente, que ela não cessa enquanto o crente está vivo, na verdade. Mas a justificação é algo que acontece uma vez na vida do crente e que não se repete mais. Uma vez que ele foi justificado, ele não precisa ser justificado uma segunda vez, tá? De forma alguma. Estou só preparando você para falar exatamente daquilo que me interessa aqui, querido. O que Paulo quer dizer com espírito de vida em Cristo Jesus, e eu posso te dizer, e eu vou tentar te provar isso, que ele está apenas citando de uma maneira diferente, mas o que ele está falando aqui é descrevendo o Evangelho. A mensagem as boas novas de Cristo, tá bom? É isso que ele está tratando aqui. Olha só, quem foi que me livrou da lei do pecado e da morte? Foi a graça de Deus em Cristo. Em outras palavras, foi o Evangelho, foi a mensagem do Evangelho. É por isso que Paulo diz lá, olha, ainda que um anjo de Deus desça até vocês e pregue um outro Evangelho, ainda que nós mesmos, nós que anunciamos a vocês o Evangelho, ainda que nós mesmos chegasse aqui com vocês com um Evangelho diferente, então que nós fôssemos anátemas. Por quê? Porque é a mensagem do Evangelho que traz salvação. É a mensagem do Evangelho pregada no poder do Espírito Santo que dá salvação ao homem, querido. Nós não podemos confundir aqui, querido, santificação com justificação, que é o que muitas vezes as pessoas fazem, tá, em relação a essa mensagem. Bom, veja lá. A pergunta é: por que, veja que coisa interessante, querido, por que Paulo usa a expressão lei para se referir ao Evangelho? A lei do Espírito de vida, tá? Por que ele faz isso, na verdade? Vou reformular essa pergunta. Como pode ser possível que o uso da palavra lei signifique que ele está falando acerca do Evangelho ou do caminho da salvação pela fé? Ainda há como você formular de outra forma, né? Como pode ser possível que Paulo use a palavra lei para combater qualquer tentativa de justificação pelas obras praticadas sob a lei, debaixo da lei? Essa é uma pergunta que precisa ser feita e ela é respondida no próprio Evangelho, na própria carta de Paulo aos Romanos. Quando você vai para Romanos 3, no versículo 26 e 27, tá? Olha só o versículo 27, que é o que nos interessa realmente. Lá está escrito assim, olha: onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Está perguntando Paulo. Por qual lei? Aí ele pergunta: das obras? Pela lei das obras? Não. A resposta é não. Ao contrário, pela lei da fé. Observe, essas expressõezinhas, querido, na carta de Paulo, elas são muito importantes porque elas estão conectadas umas com as outras, tá? Veja que Paulo fala aqui da lei da fé, mas o que ele quer dizer com lei da fé, irmãos? Ele está falando do caminho de salvação, do método de salvação que Paulo tinha se referido nos versículos anteriores aqui, no capítulo 3, tá? É a justiça de Deus pela fé. Quando você pega o capítulo 3, versículo 21,
Ele começa dizendo assim, irmãos, eu vou abrir bem aqui só para eu ler para vocês o texto na íntegra, tá bom? 3:21, olha o que Paulo diz. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Olha que texto interessante, querido. Fugiu aqui. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus é um termo que Paulo usa para falar da justificação pela fé, ou, se você preferir, a justiça de Deus é uma maneira de Paulo falar do método de salvação que Deus estabeleceu. Os judeus pensavam que Deus salvava as pessoas pela obediência à lei. Então, os judeus acreditavam num método de salvação que dizia respeito à obediência à lei de Deus. E aí o Senhor fala aqui, através de Paulo, da justiça de Deus, tá? A justiça de Deus, que é o método de salvação de Deus, é a maneira como Deus salva. É contrária à maneira como os judeus criam. Eles criam que as pessoas eram salvas pela obediência à lei de Moisés. Então, eles tinham um método de salvação. Eles estabeleceram isso, eles interpretaram errado a palavra de Deus, e por causa dessa interpretação equivocada, eles começaram a ensinar uma salvação por obras, tá? Por obras. Mas aí o Senhor vem e diz: não, não é por obras. Olha que texto interessante. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. E ele diz mais: essa justiça foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando ele diz isso, ele está dizendo: olha, esse método de salvação de Deus já estava lá na lei, já estava lá nos profetas. É uma forma, lei e profeta aqui, é uma forma de Paulo se referir ao Velho Testamento. Ele está dizendo assim: olha, estava lá. Aí ele vai citar depois, do capítulo 4, ele vai citar Abraão, entende? Abraão. Ele vai dizer: olha, Abraão foi salvo pela fé. Ele creu em Deus, ele não foi salvo por obras, na verdade. Então, é muito importante, querido, que a gente entenda isso. Então, quando Paulo fala da lei da fé, de onde que vem esse orgulho, querido? O orgulho foi completamente excluído, mas por qual lei ele foi excluído? Pela lei das obras? Ou seja, pela obediência à lei de Deus? Não. Ele foi excluído pela lei da fé. Coisas opostas, entende? Obras, fé. Obediência à lei de Deus, né? E fé. São coisas diferentes, queridos. São coisas diferentes. Então, aqui você percebe, Paulo está, ele mesmo dizendo, quando ele fala lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, lei, como é que eu posso usar a lei para falar de fé? O próprio Paulo falou, irmãos, a lei da fé. Foi ele que se referiu a isso, lei da fé. Quando ele diz lei da fé, ele está falando dessa justiça de Deus, que é pela fé. Da justificação. O homem é salvo porque ele crê na obra de Jesus Cristo. Ele não é salvo porque ele fez boas coisas, porque ele obedeceu à lei de Deus. Tá bom? E essa mesma ideia, irmãos, ela está também implícita, tá? Não aparece assim de maneira explícita, mas aparece lá em Romanos 5, 20 e 21. Você tem ali um conceito muito semelhante, irmãos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou... E como é que o pecado abundou? Através da fé, da lei, né? Por causa da lei, o pecado abundou, na verdade. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Para que assim como o pecado reinasse na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O Lord John, ele diz aqui que, Paulo diz aqui que o oposto aqui de lei, no versículo 20 aqui que eu li aqui, é graça, entendeu? E aí depois ele faz um contraste entre o reinado do pecado com o reinado da graça. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele diz que Paulo, querido, usa termos, né, fala de um reino aqui da graça, e que, para Paulo,
reino e lei são praticamente a mesma coisa, são palavras sinônimas que apontam para a mesma realidade. Você quer ver um exemplo disso, irmãos? Olha só, Romanos 6,14. Novamente, irmãos, eu espero que você faça um esforço para acompanhar, tá bom? E se você tiver dificuldade de acompanhar e quiser realmente tentar entender isso, você pode depois ouvir a ministração, tá? Bem devagarinho, comparando os textos. Olha o que ele diz em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lei, graça. Lei, graça. Entende? Ele está colocando os termos aqui uns pelos outros aqui. Olha, irmãos, eu não sei se você consegue entender. Há uma semelhança muito grande entre o que Paulo diz nesse versículo 6 de Romanos, 14 de Romanos 6 e o que ele diz em Romanos 5, 21. Eu chamo a sua atenção exatamente para essa clareza entre lei para Paulo, né? Graça e lei são a mesma coisa, tá? Ele entende como a mesma coisa. Lei e reino é uma referência à mesma coisa. Quando você pensa debaixo da lei, debaixo da graça, a ideia é: os que estão debaixo da lei pertencem ao reinado do pecado, e os que estão debaixo da graça pertencem ao reinado da graça. Por isso que ele diz que lei e reino aqui têm o mesmo sentido. Entenda, vamos lá, querida. Quando uma pessoa está quando ela pertence ao reino do pecado, significa que ela está debaixo da lei. Todo aquele que está debaixo do pecado, o que é estar debaixo do pecado, irmãos? Todo ser humano que ainda não foi alcançado por Cristo ou que está tentando merecer a sua salvação obedecendo à lei de Deus. Então, essa pessoa, ela está debaixo da lei de Deus. E porque ela está debaixo da lei de Deus, ela pertence ao reino do pecado. Os que estão debaixo da graça, aqueles que creram no Evangelho, aqueles que confiaram a sua vida a Cristo, ao sacrifício de Jesus Cristo, esses pertencem agora ao reino da graça. Então, lei, reino tem o mesmo sentido aqui. É muito. Escute, quando nós estamos debaixo de alguma coisa, nós podemos chamar aquilo que está sobre nós de lei. Daí Paulo falar de lei do pecado, lei da graça, debaixo do pecado, debaixo da graça. Você quer um exemplo do que eu estou falando? Novamente, Paulo ainda em Romanos 7. Pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto vive. A palavra ligado ao marido aqui, no original, ela significa estar sujeita, está debaixo. A mulher está debaixo da lei do casamento, entendeu? Ela está ligada, ela pertence, na verdade. A ideia é, se você está debaixo de alguma coisa, então nós podemos chamar essa coisa de lei. A mulher está debaixo de uma lei, da lei do casamento, né? Enquanto o marido é vivo, ela está ligada a ele, ela está debaixo dessa lei, ela é obrigada, ela está presa a essa lei, na verdade. E aí o texto segue, querido, falando a respeito de que enquanto o marido vive, né? Se o marido estiver vivo e ela for morar com outro homem, casar com outro homem, ela está quebrando essa lei, ela está adulterando. Mas se o marido morrer, então ela sai de debaixo dessa lei e agora ela pode se casar com outro homem. Mas enquanto o marido está vivo, ela está presa ao marido por uma lei. Ela está debaixo de uma lei, né? E o interessante é que quando vai fazer a aplicação disso, porque ele está usando o exemplo da lei, da mulher casada, entendeu? Para falar do crente. Quando ele fala do crente, ele diz: olha, assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo. Quando ele diz que nós morremos quanto à lei, ele está dizendo: nós somos libertos da lei. Se eu morri para a lei não tem mais poder sobre a minha vida. Eu não estou mais debaixo da lei. A lei perdeu o poder sobre a minha vida. Queridos, é muito interessante que a gente
Preste atenção nesses detalhes, porque isso faz toda a diferença na hora da gente interpretar a palavra de Deus. Então, o que eu quero aqui, na verdade, estou respondendo a vocês como é que é possível, né, que Paulo use a palavra lei para falar, querido, do evangelho, né, ou do caminho da salvação. É disso que nós estamos tratando, tá? Ele usa o termo lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E quando ele usa essa expressão, ele está se referindo ao Evangelho. Ao Evangelho, entende? Olha, novamente, citando o que eu já falei aqui, nos versículos 26 e 27 do capítulo 3, Paulo usa o termo lei da fé. Lei da fé. É uma forma de falar do Evangelho, é uma forma de falar da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, é uma forma de falar de graça, é uma forma de falar da justiça de Deus, de justificação pela fé. Todos esses termos, todas essas palavras, elas estão interconectadas. Na verdade, eu poderia usar elas como sinônimas, tá bom? Todas elas. Então, lei da fé é o novo caminho ou o método de salvação em Cristo, irmãos. E é uma referência ao Evangelho. Ao Evangelho. Você quer uma coisa mais interessante? Escute bem, querido, como essas coisas são curiosas. Quando a gente vai para 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 7, você vai ler algumas coisas assim assustadoras, tá? Olha lá, acompanhe comigo. Ele nos capacitou, isso aqui é Paulo falando, né? Ele nos capacitou, vamos lá, Deus nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Mas espera só um pouquinho. Paulo está falando aqui que existe uma aliança da letra, e essa aliança da letra, a qual ele está se referindo aqui, é a lei de Deus, dada a Moisés lá no Monte Sinai. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Aí ele vai dizer, por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, observe, há uma aliança da letra, tá? Que é uma referência à lei de Deus. E eu vou falar daqui a pouco, há uma espécie de aliança do Espírito, tá? Que é uma referência à mensagem do Evangelho. Porque o que nós temos substituindo aquela lei que Deus deu a Moisés é a mensagem do Evangelho em Cristo Jesus. Agora olha o versículo 7. O ministério que trouxe a morte. Veja que coisa, irmãos, que expressão forte é essa. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Do que Paulo está falando aqui, irmãos? Novamente, ele está falando dessa aliança da letra, da lei de Deus. Ele chama a lei de Deus, dada a Moisés, especificamente aqui os 10 mandamentos, né, como o ministério que trouxe morte. Você consegue pensar nisso, querido? A lei traz morte. A lei produz morte. Mas por quê, irmãos? É porque a lei é ruim? Não, querido. A lei de Deus ela é boa, ela é perfeita, nós não temos o que reclamar. A questão não é essa. E como é que a lei pode gerar morte, irmãos? É porque a lei exige do homem um, um nível de moralidade que é perfeito. Porque a lei, ela reflete o caráter de Deus. Deus é perfeito. Então, se alguém conseguisse obedecer, vamos resumir isso aqui aos 10 mandamentos. Se alguém conseguisse obedecer à lei de Deus, ele seria alguém perfeito. O problema é que ninguém consegue obedecer à lei de Deus. Nenhum ser humano, com a exceção de Jesus Cristo, obedeceu à lei de Deus na sua integralidade, na sua totalidade. O problema é que a desobediência à lei de Deus é pecado. E o salário do pecado é a morte. Quando um homem peca, ele está debaixo de uma sentença.
O que produziu a sentença foi a lei. A lei diz: ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Porque o homem não consegue fazer isso, ele está pecando. E ao pecar, ele está se colocando debaixo do juízo de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Qual é a solução para isso, irmãos? Evangelho. A mensagem da graça. A possibilidade do homem ser salvo sem a necessidade de obedecer à lei de Deus. Como? Crendo no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando o homem crê no Senhor Jesus Cristo, né? Quando o homem se entrega a Cristo para viver uma vida agradável a Ele, dependente dele, não dependente de um esforço pessoal, de esforço próprio, mas dependente daquilo que Cristo fez por ele, então esse homem encontra graça. Esse homem é justificado. Esse homem, ele é tirado do império das trevas ou do reino do pecado e é transportado para o reino da graça. Ele sai de debaixo desse reino do pecado e se coloca debaixo do reino da graça. Entende, querido? É isso que Paulo está nos ensinando. Portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Nós estávamos sentenciados debaixo desse reino do pecado. Vamos obedecer à lei, nós pertencemos a esse reino, tá? Mas agora a mensagem do Evangelho foi pregada a nós, o Espírito nos abriu o entendimento para que nós entendêssemos e crescemos nessa mensagem, e porque Ele fez isso, agora nós não estamos mais debaixo do reino do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos tirados desse império do pecado e colocados aqui agora no império da graça. Irmãos, eu vou tentar resgatar as mensagens. Se eu não resgatar, eu vou pregar em mensagens pequenas. Porque eu preguei umas 7 mensagens, falando do reino do pecado e do reino da graça. Como é que se desenvolve isso? É uma coisa simplesmente espetacular, querido. Simplesmente espetacular. Então, veja, voltando para o nosso texto aqui, tá? Paulo chama essa lei, a lei de Deus, de ministério que trouxe morte, entendeu? Aí ele diz assim: mas esse ministério veio com tal glória, esse ministério que trouxe morte, tá bom? Veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora escute, irmãos, escute, querido. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Quando ele fala de ministério do Espírito, ele está falando de lei do Espírito. É o mesmo sentido. Lei de Deus, tá? Lei do Espírito. Ainda muito mais glorioso, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, ele está falando novamente da lei de Deus, tá? Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. E justiça aqui, querido, está falando de salvação, de justificação pela fé. É o método de salvação de Deus. Escute, o ministério do Espírito é a mesma coisa que a lei do Espírito. Já não estamos mais debaixo daquela lei chamada letra, agora nós estamos debaixo da lei do Espírito. São termos que estão intercambiáveis. Paulo está trabalhando eles, entendeu? Estão tudo ligado, querido. Tem o mesmo sentido. Ministério, lei da morte, né? Ministério da condenação. Ministério da condenação, ministério que trouxe morte. Lei de Deus. Está falando de lei de Deus. Mas quando ele fala desse ministério que é glorioso, tá? Que traz libertação,
ele está falando do ministério do Espírito, que é uma referência à lei do Espírito, que é uma referência a esse plano de salvação de Deus. Ele está colocando em balança diferente. De um lado, a lei de Deus produz condenação, do outro lado, o Evangelho ou o ministério do Espírito que produz vida, que dá salvação. É isso que ele vem fazendo aqui nesse texto, querido. Havia em outro tempo um ministério da condenação e da morte. Agora, Paulo está dizendo, existe um ministério do Espírito, né? Que dá vida, na verdade. Mas que ministério é isso? Do que ele está falando? Ele está falando do Evangelho, querido. Ou lei do Espírito, se você preferir. Quando Paulo diz que nós não estamos mais debaixo de condenação, que não há condenação para nós, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado da morte. Ele está dizendo que nós não estamos mais debaixo de condenação, porque a mensagem do Evangelho, pregada a nós, no poder do Espírito Santo, nos libertou da lei de Deus. Eu gastei muito tempo para dizer a vocês que a lei de Deus, embora haja muitas pessoas hoje, né, que falam da lei e que são legalistas nesse sentido, da necessidade de obedecer à lei de Deus, nós somos chamados a obedecer à lei de Deus e todo crente vai ser chamado a obedecer à lei de Deus, mas não como método de salvação. Nós não obedecemos mais à lei para ser salvo. Por quê? Porque nós já fomos salvos. E nós não fomos salvos obedecendo à lei. Irmãos, leia lá Gálatas, por favor, toda a carta. É só sobre isso. A igreja que nasceu com a pregação de Paulo, ouvindo o Evangelho, sendo visitada pelo Espírito Santo, recebe, depois da partida de Paulo daquele lugar, recebe líderes judaizantes e que trazem uma mensagem interessante. Você precisa de Cristo, você necessita de Jesus, mas, contudo, você também precisa obedecer à lei de Deus. Você precisa guardar o sábado, você precisa se circuncidar, você precisa guardar o cardápio deles lá, o cardápio coxa, a alimentação deles lá, porque se você não fizer isso, mesmo que você creia em Cristo, você ainda não é salvo. É Cristo mais a lei. É Cristo mais o sábado. É Cristo mais a circuncisão. Essa mensagem. E essa é uma mensagem, querida, pregada hoje no Brasil, no mundo todo, entendeu? Não é mais só pela graça. Não é mais só pelo sacrifício de Jesus Cristo. É Cristo e mais alguma coisa. Eu poderia citar exemplo para vocês, mas o tempo está curto aqui, irmãos. Bom, eu quero sintetizar isso aqui, olhando para esse versículo mais uma vez, da seguinte forma: porque o princípio, ou o ministério, ou a aliança do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Observe, princípio, ministério e aliança são todos termos para falar da mesma coisa, querido. Aponta para a mesma direção, para o Evangelho. É a lei da fé, entende? É a justiça de Deus. É o reinado da graça. Todos esses termos apontam para uma direção, apontam para a mensagem do Evangelho, apontam para Jesus Cristo, para o seu sacrifício na cruz do Calvário. Se nós não levarmos isso em conta, irmãos, se nós acreditarmos que é possível ao homem ajudar a Deus na nossa salvação ou na nossa santificação, nós vamos cair no erro que tantas pessoas têm caído, querido, de interpretar mal a palavra de Deus. E por causa disso, se colocar numa situação de condenação. Irmãos, nós temos o Espírito habitando em nós somos salvos, nós estamos seguros de salvação. Paulo diz assim: olha, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. E por que não há condenação? Porque nós somos libertos da lei, irmãos. Nós não estamos mais debaixo da lei. A lei não tem mais poder sobre nós, entende? Mas quando uma pessoa esquece isso, querido,
mesmo como salvo, mesmo cristão, e esquece que a lei não tem mais poder para condená-lo, porque ele foi liberto pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho, ele se coloca outra vez debaixo da lei. E o que acontece quando alguém se coloca debaixo da lei? Ele vai viver sobre o jugo da lei, querido. O jugo da lei. Não tem jeito, irmãos. Olha, eu sei, eu tenho consciência, eu já falei isso aqui algumas vezes, muitos pregadores no mundo todo têm medo dessa mensagem, irmãos. Eles privam a igreja dessa mensagem porque acreditam que se ensinar o que eu estou ensinando aqui, os irmãos podem entender isso como uma certa liberdade para pecar. Mas o que eu te digo é, irmãos, olha, você deve obedecer à lei de Deus, querido, mas não viver mais atemorizado, porque quebrou um mandamento, porque pecou aqui ou ali. Eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado, defendendo que você possa pecar. Não, não é isso, querido. Mas também eu não posso dizer, querido, que você que quebrou o mandamento X perdeu a salvação porque quebrou o mandamento. Não, querido. Por quê? Porque a lei não tem mais poder sobre ti. Você não pertence mais a esse reino do qual você estava. Você foi tirado. Queridos, lembra lá, Colossenses 1. O Senhor nos arrancou. A expressão original é: o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É essa a expressão que Paulo usa lá em Colossenses 1. Ele nos tirou desse império. Nós não pertencemos mais a isso aqui, querido. Nós fomos libertos disso aqui. Pastor, mas eu tenho dificuldade. Pastor, mas eu tenho fraquezas. A pergunta é: e quem não tem? Quem é que não tem fraquezas, irmãos? Eu não tenho prazer no pecado. Deus conhece o meu coração. Mas o fato de não ter prazer no pecado, irmãos, não significa que eu não peque mais. Você entende isso? Mas eu sei que o meu pecado não me condena mais. Sim, como filho, Deus vai me disciplinar. Não posso negar isso a vocês, tá? Deus disciplina quem ama. E se o camarada está no pecado e Deus não o disciplina, isso é um sinal muito ruim. Porque os filhos Deus disciplina. Quem não é filho, vai viver por conta, entendeu? O que eu quero que você entenda é que não há condenação. Mesmo que o camarada tenha pecado, ele não está mais debaixo de condenação. Ele está ferindo o coração de Deus. Provavelmente ele vai ser disciplinado por Deus se não se arrepender do seu pecado, entende? Mas isso não ameaça a sua salvação, isso não tira a sua salvação. Ele não deixa de ser filho porque errou, irmãos. É isso que nós precisamos entender. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, né, energizada pelo Espírito Santo, aplicada em nós pelo Espírito Santo, nos libertou da lei. A lei não tem mais poder, a lei não pode mais me governar. Eu não estou mais debaixo do pecado, entendeu? O reino do pecado é uma coisa que não me pertence mais. Eu fui de lá um dia, mas agora eu não sou mais. Agora eu pertenço ao reino da graça. Agora eu sou de Deus. Houve uma mudança de reino, irmãos. Houve uma mudança. As leis que regem esse reino não diz respeito a mim, porque eu pertenço a um outro reino. É o que Paulo está ensinando aqui. E você vai entender melhor quando a gente chegar no versículo 3, aí ele vai explicar o versículo 2. E é aí onde a conexão precisa ser exata. E é aí onde eu discordo de Nicodemos. Porque ele diz que lei aqui, em Romanos 2, está falando de norma apenas, entendeu? Não é a lei de Deus. Mas quando chega no versículo 3, a primeira coisa que ele diz aqui é a lei de Deus. Mas como se o versículo 3 está explicando o 2? Quer dizer que aqui é a lei de Deus, mas aqui não é. Como é que pode isso? Que mudança que aconteceu? Aí é que tá, irmãos. Aí que a minha cabeça buga, na verdade, aí eu sou tentado a deixar de lado toda a interpretação do Nicodemos por causa disso. Olha o que diz o versículo 3, o 3, irmãos. Muito rapidamente, eu vou só pegar aqui o texto, rapidinho. 8:3. Olha o versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou ou me livrou da lei do pecado da morte, porquanto
o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne. Aí o texto segue. Era impossível à lei. A lei não foi dada para dar vida. A lei não foi dada para salvar, irmãos. É a mesma referência à lei de Deus do versículo 2. O que era impossível, Deus nos libertou disso. Por meio de Cristo Jesus. Escute bem, querido. É muito importante que a gente grave bem isso. Paulo faz questão, irmãos, olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito é em Cristo Jesus. Ele vai ficar afirmando, reafirmando em Cristo, em Cristo, em Cristo o tempo todo. Por quê, querido? Porque só há salvação em Cristo, só há segurança para nós porque nós estamos em Cristo, porque nós somos inseridos em Cristo, porque o Espírito de Deus nos inseriu no corpo de Cristo. É por isso que nós somos salvos, é por isso que nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais, como diz lá Efésios 2, 2 ou alguma coisa lá, ou Romanos 6, né? Morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo, nós estamos em Cristo, em Cristo. Aquilo que aconteceu com Cristo é aplicado a nós espiritualmente, entendeu? Nós estamos conectados a Ele, querido. É por isso que Jesus disse lá, olha, vigiai e orai, porque o Espírito está pronto. Por quê? Porque o nosso Espírito está em Cristo, o nosso Espírito está nas regiões celestiais, assentado com Cristo Jesus. Mas vigiai e orai. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, querido, é uma mensagem para nós. Salvos com toda certeza, seguros com a mais absoluta certeza, porque nós pertencemos a Cristo, mas enquanto estivermos aqui, haverá lutas. Haverá lutas. A carne é fraca. Por alguma razão, o Senhor permitiu que o pecado ainda habitasse o nosso corpo. Nós somos libertos do pecado no sentido de que o pecado não pode mais nos escravizar. Nós somos tirados debaixo do reino do pecado. Ele não tem poder para governar, querido. Mas isso não significa que o pecado ainda não habite em nós e que nós, em algum momento da nossa caminhada, nós podemos ceder ao pecado. Por isso Paulo diz, oferecei os vossos membros, os membros do seu corpo, para Deus. Ofereça. Deixa eu caminhar para finalizar, irmãos. E escute isso aqui, Romanos 11, Romanos 12. O que é Romanos 12, irmãos? É Paulo, depois de toda... Romanos de 1 a 8, Paulo está tratando da justificação pela fé. 9, 10 e 11, Paulo está lidando com o mesmo tema, só que fazendo uma aplicação em relação aos judeus. Quando chega no 12, então ele começa a fazer a aplicação da doutrina que ele ministrou até então. E como é que ele faz a aplicação, irmãos? Olha bem, querido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se ofereça a Deus. Ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus. Ofereça os membros, Romanos 6, ofereça os membros do seu corpo para servir a Deus. Entende? Por quê, irmãos? Porque você vai ser tentado de dia e de noite a voltar para o velho estilo de vida que você tinha antes de conhecer Cristo. Assim como vocês ofereciam os membros do corpo de vocês ao pecado, ofereçam agora a Deus. Escute, é uma atitude voluntária. É uma atitude voluntária. Somos nós que fazemos. Somos nós que oferecemos. E como é que a gente, irmãos, como é que nós podemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Paulo responde no versículo 2: E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é oferecer o nosso corpo em sacrifício, querido? É não se conformar ao mundo, é não tomar a forma do mundo, é não querer ser como o mundo, irmãos, é não se ajustar a esse mundo, entendeu? É viver uma vida separada para Deus. Isso pode ser difícil, com toda certeza, querido. Isso para muitas pessoas é difícil, mas, querido, esse é o chamado que nós temos como igreja. Esse é o nosso grande desafio como igreja. Eu preciso fazer uma escolha individual, e o pastor não pode fazer isso por vocês, e nem o marido pela esposa, nem o pai pelos filhos, nem os filhos, não, é individual. Você deve escolher se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Como é que faz isso? Não permitindo que o mundo governe a sua vida, que os prazeres desse mundo, entende? Que as ideologias desse mundo, que os atrativos desse mundo domine você, escravize você. Isso é a aplicação do texto, irmãos. Porque nós estamos em Cristo, porque nós somos tirados do império das trevas, transportados para o reino de Deus, porque nós não estamos mais debaixo do pecado, mas debaixo da graça. Então, agora, voluntariamente, conscientemente, eu me ofereço a Deus para viver uma vida santa e agradável a Ele. É isso que nós aprendemos aqui, querido. Não é, irmãos, escute, pastor, quer dizer que o que eu faço não importa mais, se o que eu deixo de fazer também não importa, então eu vou aproveitar a vida, eu vou curtir a vida, sabe, pastor, eu vou para a balada, eu vou... Ei, a primeira coisa, irmãos, eu não acredito, diante de Deus, Deus é testemunho, eu não acredito que um crente pense dessa maneira. Porque isso é um pensamento mundano, irmãos, de um ímpio, entendeu? De uma pessoa religiosa que está na igreja por medo de alguma coisa, do inferno, sei lá do quê, mas se ele encontrasse uma brechazinha para fazer o que ele quer realmente, então ele não perderia a oportunidade. Aí o pastor diz assim, olha, você não é salvo por aquilo que faz, você não é salvo por aquilo que deixa de fazer, o que te salva é o sacrifício de Jesus Cristo, e aí o crente religioso diz assim, opa, glória a Deus, agora tá bom, agora a mensagem ficou boa, porque agora eu posso dar vazão aos meus sentimentos. Mas esse é um pensamento maligno, querido, que não procede de Deus jamais. Um crente habitado pelo Espírito Santo, quando ele descobre essas verdades, irmãos, ele se alegra profundamente. Ele se alegra. Primeiro porque ele descobre que não há mais condenação para ele. Deus não está mais irado. Deus não está mais, não é mais inimigo, entendeu? Deus agora é meu pai, Deus agora é meu amigo, Deus agora é o meu ajudador, né? Eu pertenço ao Senhor agora. Eu não estou vivendo mais em inimizade com Deus, agora eu estou vivendo em amizade. A minha vida agora é uma vida de amizade com o Senhor, de comunhão com o Senhor, e eu vou tratar de cultivar essa comunhão no meu dia a dia. Isso caracteriza um cristão, irmãos, com todos os defeitos que ele tem, mas o coração dele agora pertence a Deus.